Olá, vamos dar continuidade? Vamos nessa, dar continuidade aí ao nosso curso de exercícios da CESP-NB. Fechamos na questão 103. Vamos dar continuidade às demais questões, os demais enunciados. Beleza? Vamos em frente, dando continuidade à nossa preparação para que a gente possa fazer a maior quantidade de exercícios possível. Bom, lembrando sempre, qualquer dúvida que você tenha nas correções, você pode me acionar lá pelo e-mail ou pelo Facebook. Vamos nessa. Questão 104. A decisão de recursos administrativos não poderá ser objeto de delegação de competência. Bom, delegação de competência, a gente sempre reforça o artigo 12 e o artigo 13 da 9784, não confundir com delegação de serviço público, que é uma coisa totalmente distinta. Está falando de órgãos e agentes que recebem atribuições das leis e delegam essa competência, às vezes para subordinados, que é o mais comum, mas não necessariamente, pode ser para algum órgão ou agente que não esteja exatamente no tronco de subordinação, mas aí dependerá de uma coordenação, de um convênio, de um acordo, né? De um consentimento entre o órgão que delega, ou o agente, e aquele que recebe a delegação. E realmente o enunciado está correto porque certos temas não podem ser objeto de delegação, mas a gente já deve ter falado, a gente repete, pede para que você dê uma olhada lá no artigo 13 da 9784 de 99, que vai afirmar que decisão de recurso administrativo, edição de atos de caráter normativo e as competências exclusivas não podem ser objeto de delegação por parte daquele que recebe a atribuição da lei, ok? Então, o nosso item 104 se encontra como azulzinho, né? Estou com azulzinho. O 104 está correto. E você vai anotar aí como orientação o artigo 13 da Lei 9784 de 99. Beleza? Vamos em frente. 105. A busca de fim diverso do estabelecido na lei, expressa ou implicitamente, implica nulidade do ato administrativo por desvio de finalidade. Bom, aqui é um jargão tradicional da abordagem da finalidade do ato administrativo em sentido estrito da palavra. Finalidade, como você deve saber, é um elemento do ato administrativo e também se apresenta como sendo um princípio implícito que a administração pública deve observar. E é sempre a busca da satisfação do interesse público que vem atrelada a essa ideia de finalidade da atuação da administração pública e até mesmo da edição de um ato administrativo a partir do seu elemento finalidade. Bom, existe essa finalidade em sentido amplo, que é a satisfação do interesse público, e há uma finalidade em sentido estrito, que se orienta pela ideia de que o ato previsto em lei tem uma finalidade específica, expressa ou implicitamente nessa lei, que indica o objetivo que se deve buscar com a produção daquele ato. E esse objetivo não deve ser desvirtuado, por mais que haja talvez um outro interesse público secundário que talvez seja atingido com esse desvirtuamento do ato. Não é possível. Está muito vago, professor. Exemplo clássico de prova: remoção de servidor. A remoção de servidor não é um instrumento para disciplina administrativa, não é um instrumento para sancionar o servidor que comete um ilícito administrativo. Então, ela não pode ser utilizada porque não é essa a sua previsão em lei para punir o servidor. Por mais que às vezes sancionar o servidor com deslocamento de lotação venha melhorar o desenvolvimento de uma certa atividade administrativa, porque aquela pessoa já demonstrou que não tem condições de estar ali desenvolvendo aquela tarefa, ou porque a permanência daquela pessoa ali é ruim para o ambiente, utilizar desse instrumento para fins de organizar, estabelecer a disciplina na administração pública e sancionar o servidor, não é algo previsto pela lei. A remoção não é prevista para isso. Ela é prevista para melhor distribuição de pessoal, de acordo com as necessidades da administração pública e até mesmo do servidor. Então, essa finalidade, em sentido estrito da palavra, ela está sendo empregada aqui nessa questão. Então, a busca de fim diverso do estabelecido na lei, expressa ou implicitamente, implica a nulidade do ato administrativo por desvio de finalidade. E esse fim diverso não necessariamente é o interesse particular, é o interesse privado. Pode ser
um outro interesse público que se identifica com talvez o desvirtuamento da utilização daquele ato. A pessoa às vezes nem está querendo se beneficiar com a produção do ato, mas ela está utilizando o ato para uma outra finalidade que a lei não prevê de forma expressa ou implícita para a sua utilização. Tudo bem? Então o agente público ele tem que utilizar os atos para os fins previstos expressa ou implicitamente na lei. Então aqui está corretinho. 106. Caso não seja decretada a invalidade do ato administrativo pela administração pública ou pelo Poder Judiciário, o ato inválido produzirá normalmente seus efeitos como se fosse plenamente válido. Também se apresenta como correto, porque é a presunção de legalidade, é a presunção de licitude. Por exemplo, um indivíduo é multado por ter estacionado seu veículo num local proibido, num dia tal, na hora tal. Ele sabe que isso não aconteceu, mas se ele não questiona, ele não argumenta perante a administração ou mesmo perante o Poder Judiciário, demonstrando que aquele ato ele é injusto, que ele é ilícito em sentido amplo, esse ato ele vai produzir os seus efeitos, vai exigir o pagamento da multa e pode gerar prejuízos para o proprietário daquele veículo. Então, se não há uma alegação e o reconhecimento da ilicitude, prepondera, se afirma a presunção de legalidade ou a presunção de legitimidade dos atos. Então, enquanto não houver o reconhecimento, ou pela administração ou pelo Poder Judiciário, da ilicitude do ato, por mais que ele tenha sido mal feito, ele continua produzindo seus efeitos. Beleza? Presunção de legalidade ou presunção de legitimidade que nós encontramos aqui. Próxima questão. Quando a administração exerce sua supremacia sobre os particulares para praticar um ato, fica caracterizado um ato de gestão. Negativo. Pela classificação dos atos, o ato que impõe a vontade, deixa eu subir isso aqui um pouquinho, não deixa que estão marcando aqui os corretos. Quando a administração pública ela produz o ato que impõe a sua vontade perante aos particulares, que tem que se submeter à vontade da administração, à vontade do Estado, esse se apresenta como sendo um ato de império. Normalmente, e praticamente em todos os casos, nós temos o exercício do poder de polícia na produção desses atos de império. Os atos de gestão são atos que até eles estabelecem direitos, reconhecem direitos, criam e modificam ou alteram situações jurídicas, mas não com uma imposição estatal, a vontade do Estado sendo imposta ali, submetendo à vontade do particular. Exemplo clássico é a concessão de uma carteira nacional de habilitação para quem preenche os requisitos, a concessão de uma aposentadoria no INSS para quem preenche os requisitos, meros atos de gestão. A lei define os parâmetros, a pessoa preenche e o Estado gerencia aquilo ali. Enquanto a administração pública, a administração em si ela não impõe a sua vontade, ela faz aplicar a lei gerenciando a aplicação dessa lei. Tá? Até os atos internos da própria administração podem ser colocados nessas circunstâncias também. Agora, um auto de infração de trânsito, aplicando-se uma multa restringindo direitos, a interdição de vias, a organização do espaço público para o estacionamento de veículos, por exemplo, são atos dotados de imposição estatal, a pessoa tem que se submeter. É o poder de império, chamado atos de império. Beleza? Então não é um ato de gestão, e sim um ato de império. Então, certo não, né? Olha lá, presta atenção. Então, o 107 está errado. Tudo bem? Beleza? Vamos em frente, né? Vamos em frente, que tem muita coisa aí pra gente trabalhar. Não vai faltar exercício. Quero ver onde você chega, né? Exercício 500 e não sei o que. Vamos lá! Duvido que você erre mais alguma coisa na prova, não é isso? É assim mesmo. Até que a gente chegue no nosso objetivo, você vai olhar para trás e vai ver que não foi tão difícil assim. De repente vai querer até continuar. Exercício 1000 não sei o que. A gente ainda está no 100, 108. Julgue os itens a seguir acerca do ato administrativo. 108.
As licenças e as autorizações, exemplos de atos negociais, não perdem sua característica de atos ordinatórios, já que também ordenam a atividade administrativa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Licença é ato de consentimento, é ato negocial, que depende, né, da participação voluntária, não digo voluntária, mas consentida de quem a obtém. Não deixa de ser unilateral, porque é algo que é determinado de forma unilateral pelo Estado. A pessoa quer dirigir um veículo automotor, não tem jeito, tem que ter carteira nacional de habilitação. Então a pessoa se submete à vontade do Estado. Mas se ela não apresentar o requerimento, se ela não aquecer com aquela atuação estatal, se ela não estiver de acordo, aquilo ali acaba que não se produz também. São os atos negociais, tá? Agora não tem nada de ordinatório. O ato ordinatório é aquele que organiza a administração pública internamente. E ato negocial não tem nada a ver com a organização de administração internamente. Tem a ver com a relação, né, da administração, normalmente com pessoas que pretendem desenvolver uma atividade em que de uma certa maneira, se propõe junto à administração pública a desenvolver essa atividade. E a administração ela consente que isso venha a ocorrer. Então, licença, autorização, permissão, o próprio pedido de exoneração, o particular vai lá e... Particular não, né? O servidor vai lá e solicita. Então, depende dessa participação de provocação do interessado, seja particular, seja servidor público. São vários exemplos que se dá, né? Você depende dessa participação de uma pessoa envolvida. Então, artigo 108, questão 108, está errada. No momento aqui eu estou um pouquinho baleado, né? Tô meio... Se você notar que eu estou um pouquinho fora do meu normal, é porque eu estou fazendo uma gravação aqui e também fazendo essa aula ao vivo, mas que depois se torna uma gravação que eu não estou bem, né? Tô aqui com um probleminha debaixo do braço, um cisto para ser mais exato, que está me incomodando. Mas vamos lá, se você perceber que eu estou com o braço muito aberto, não é que eu estou fazendo muita musculação não, é que tem um probleminha aqui. Vamos nessa, não pode desanimar não. 109. Existem atos administrativos produzidos por agentes de entidades que não integram a estrutura da administração pública, mas que nem por isso deixam de qualificar-se como tais, como no caso de certos atos praticados por concessionários e permissionários de serviços públicos quando regidos pelo direito público. Isso aqui é uma verdade que nem sempre se fala, né? Ato administrativo, quando ele também pode ser produzido por delegatários da administração pública, dotados da presunção. Típico, tradicional, é o ato de cartório, que tem ali a tal da fé pública, né? Autenticação, reconhecimento de firma. É um delegatário do Estado que produz um ato que detém a força típica de um ato administrativo, regido pelo regime jurídico de direito público. Tudo bem? Então, os delegatários de serviços públicos, de uma forma geral, não todos os atos, mas em certos atos que ele vem praticar, eles acabam também desenvolvendo atos administrativos, produzindo atos administrativos com as características típicas de um ato administrativo. É um diretor, por exemplo, de uma universidade que assina um diploma que confere uma graduação a um determinado aluno. Aquilo ali tem uma força de ato administrativo, por ter aquela instituição o aval do Estado para atuar daquela maneira. É um concessionário ou permissionário de serviço público que estabelece os valores que devem ser pagos, né, pelos usuários. Aquilo ali tem uma força que se vê obrigatória também. Enfim, temos aí uma visão que não é muito comum em prova, mas que é interessante que a gente perceba em relação à banca CESP-UNB, que em certas circunstâncias, concessionários, permissionários de serviço público, quando regido pelo direito público na produção da sua manifestação de vontade, também produzem atos administrativos. Então essa questão aqui ela se apresenta como correta, tá? Em especial os delegatários de serviços públicos. Vamos em frente. Com relação ao direito administrativo, julgo itens subsequentes, questão aí de 2014 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Em virtude do princípio da reserva legal, a criação dos entes integrantes da administração indireta depende de lei específica.
É verdade, né? Utilizar o termo reserva legal não é muito comum, mas é algo que da atuação da lei. Reserva legal é algo que só pode ser feito por lei. E é verdade, o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, nosso velho conhecido, ele vai afirmar que as entidades da indireta dependem de uma lei específica, ou para a criação, no caso da autarquia, ou uma lei específica que autoriza a criação, no caso de empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação pública de direito privado. Beleza? Então aqui um termozinho interessante para que a gente venha observar, utilizado pela CESP-NB, reserva legal ou reserva de lei. Aquilo que só pode ser desenvolvido através de uma lei efetivamente. Então 110 está correto, beleza? Anota aí, 110 correto. Vamos em frente. Analista técnico administrativo do Conselho de Administração e Defesa Econômica, o CAD, é uma autarquia, o CAD, 2014. Deixa eu puxar aqui 3 enunciados, vamos ver se tem mais. Tem até mais, tem 4. Tem mais, tem até 5. Vamos devagarzinho, né? Vamos aqui. Vamos fazer do 11 ao 13, depois a gente levanta mais enunciados. 111. A autoexecutoriedade, um dos atributos do ato administrativo, dispensa a necessidade de a administração obter autorização judicial prévia para a prática do ato. Olha, na visão geral da autoexecutoriedade é até mais que isso, né? A autoexecutoriedade, ela dispensa não só autorização judiciária para a produção do ato, como também para a busca dos seus efeitos. Mas, enfim, a noção geral de autoexecutoriedade, ela acaba sendo respeitada aqui. Essa questão ela foi considerada correta, mas a gente pode colocar até um algo a mais, que não é só para a produção do ato, ou para a prática do ato, e sim para a busca dos seus efeitos uma vez produzido aquele ato. Tudo bem? Essa questão foi considerada correta na prova. Só lembrando que existem exceções, né? A cobrança da multa imposta pela administração pública é algo que vai demandar o auxílio do Poder Judiciário. Item enunciado 112. As entidades da administração pública indireta têm capacidade de autoadministração, ou seja, podem definir regras para se organizarem. Também é verdade, né? A autonomia administrativa, que é própria das entidades que integram a administração indireta, elas podem estabelecer organizações internas para a sua adequada estruturação e buscar os fins a que se destina através dessa estrutura. É a tal da autoadministração, baseado sempre na lei, levando em conta aquilo que a lei específica estabelece. Essa entidade ela pode se estruturar internamente através da sua autoadministração. O que elas não detêm é a autonomia política. Nessas entidades não há ninguém legitimado para atuar de forma política, porque a condução política da máquina pública de uma forma geral é feita pelo governante e sua equipe política, que vai inclusive influenciar, na grande maioria das vezes, temos algumas exceções, como nas agências reguladoras, que há uma proteção contra essa ingerência política, para preservar o segmento de regulação, mas na maioria das vezes as entidades da indireta vão observar a linha política determinada pela administração direta. Beleza? Bom, então, capacidade de autoadministração elas têm, então 112 se apresenta como correto. 113. A descentralização, como princípio fundamental da administração pública federal, pressupõe duas pessoas jurídicas distintas, o Estado e a entidade que executará o serviço. Bom, em certas circunstâncias, a descentralização ela pode ser desenvolvida através da administração direta em uma pessoa física. Isso é até admitido na lei de Serviços Públicos, a 8987 de 95. Mas, enfim, numa noção geral, a descentralização ela pressupõe duas pessoas. Aqui ele falou somente pessoa jurídica.
Tá? Mas duas pessoas que, uma que é a administração direta, a União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou município, atribui a uma outra o desenvolvimento de uma determinada atividade. Essa outra pessoa, em regra, é uma pessoa jurídica, que pode integrar a administração indireta ou mesmo integrar a iniciativa privada, dependendo, né, do que se pretende descentralizar e da decisão que se toma diante dessa ideia de descentralização. Agora, em situações excepcionais, pode ser uma pessoa física. Tá? Vamos dar uma olhadinha de novo aqui para tentar extrair o pensamento da banca nesse contexto. Tá? A descentralização, como princípio fundamental da administração pública federal, pressupõe duas pessoas jurídicas distintas, o Estado e a entidade que executará o serviço. Olha, pela lei lá de pela lei de organização da administração pública federal, que é o Decreto-Lei 200 de 67, a descentralização ela se apresenta como um princípio também, né, como a coordenação e etc. Né, e ela leva em conta a administração indireta somente. Essa questão ela foi elaborada levando em conta o Decreto-Lei 200 de 67. Você pode pesquisar lá, salvo engano, acho que artigo 5º ou 6º. 5º não, 6º ou 7º, ele vai falar dos princípios que orientam a estrutura da administração pública federal, que é como está colocado aqui. Tá? Não é uma questão, uma abordagem frequente pela CESP-NB, mas é importante identificar esses dispositivos de lei que de vez em quando aparecem. Tá? Então isso aqui foi considerado correto, mas é uma visão mais de administração direta e indireta. E por isso que ele coloca aqui como duas pessoas jurídicas distintas. O Estado, que é a administração direta, e a entidade que executará o serviço, que é a administração indireta. Tudo bem? Mas concordo que não é uma questão das mais tranquilas de se fazer, porque você deveria perceber que o que ele está utilizando aqui é o Decreto-Lei 200 de 67, que organiza a administração pública federal. Vamos em frente. É bom que ele esteja no edital, né? Eu acredito que esse do CAD deveria estar. 114. O servidor público poderá adquirir estabilidade mesmo antes de concluir o estágio probatório. Olha, é vago isso, né? Estágio probatório, ele está lá na Lei 8.112, o período probatório também. A aquisição da estabilidade, ela vai pressupor que esse período probatório, que esse estágio probatório, ele esteja esgotado, porque é o prazo dentro do qual a aquisição da estabilidade ela vai surgir, é que deve ser feito o estágio probatório. Mas, caso o servidor ele venha cumprir os 3 anos de efetivo exercício e a administração pública não tiver dado cabo do estágio probatório por questões de omissão, de inércia e etc., o servidor ele poderá adquirir. Então, mais uma vez, uma questãozinha um pouquinho complicada de se responder. Tá? Se houver um problema na conclusão do estágio probatório por inércia da administração, isso é uma linha jurisprudencial, tá? Nada impedirá que ele adquira estabilidade ao completar os 3 anos de efetivo exercício. Então, a administração ela tem o período dos 3 anos para realizar a avaliação. Se ela não consegue realizar essa avaliação por omissão, por inércia, por descuido, isso não vai repercutir no servidor e ele vai adquirir a estabilidade. Tudo bem? Então, é possível dentro dessas circunstâncias aí que eu coloquei para você. Tudo bem? Isso aqui foi considerado correto. Isso aqui foi considerado correto.